Boa tarde, bem-vindos a mais um Sociedade Civil. E será que nestes dias em que as palavras de ordem passam pela crise, pelas greves e pela troika, onde se encaixa o humor? Será que é com uma boa gargalhada que resolvemos, ou pelo menos pomos para trás das costas alguns dos problemas do dia-a-dia? É esta a pergunta, as perguntas que eu vou deixar aos nossos convidados e parceiros de hoje. Para já começamos com notícias positivas. Um encenador de Alice no País das Maravilhas fala-nos de uma peça bem especial que vai querer ver com os seus miúdos. Mário Trigo, olá, boa tarde e obrigada por estar hoje aqui connosco. Está a encenar Alice no País das Maravilhas, naquilo que eu poderia considerar um verdadeiro jardim das maravilhas, não é verdade? Exatamente, a Quinta da Regaleira, que é toda ela uma ficção. Pois o espetáculo está em cena até final de setembro, um espetáculo dirigido ao público familiar. Para as crianças haverá um enfoque no jogo cênico. Para os mais adultos, há um enfoque na narrativa. Porque já que estamos a falar de humor, é sem dúvida uma peça muito bem disposta. É muito bem disposta e acompanha o processo ontológico da própria Alice, não é? O crescimento dela, que começa com a queda numa toca de um coelho, passa por um mundo subterrâneo e termina quando termina o sonho dela. Esta encenação nos jardins da Regaleira, acredito que transformem esta peça numa peça ainda mais envolvente, porque obviamente, todos já imaginamos, já vimos filmes, já vimos outras peças em palco, por assim dizer, num teatro mais convencional. Acredito que este cenário seja muito especial também para trabalhar enquanto encenador. Sim, é um cenário natural que envolve todos os espectadores, porque o espetáculo é volante e as pessoas vão entrando no sonho da Alice. E vão-se passeando pelos recantos do sonho, não é? Tridimensional. Não é? Portanto, é uma maneira diferente de ver a Alice no País das Maravilhas. É uma sugestão que deixamos a todos aqueles que, durante os próximos meses, estejam na zona de Sintra. Passeio pela Regaleira já se recomendava, agora com uma espreitadela a este país tão especial da nossa querida Alice. Depois, como outra boa notícia, o facto do Festival de Teatro de Almada continuar, firme e irte, como se costuma dizer, na verdade, e apesar da crise, continua com salas esgotadas. Pois, nas palavras do diretor do festival, Joaquim Benite, apesar da crise, o festival continua e em força com um ótimo programa, creio eu, quer nacional, quer internacional, com espetáculos variadíssimos, onde a dança também pontua. De facto, é um evento a pôr nas agendas. Sem dúvida. Teatro de Almada, a não perder, é já a 29ª edição e quem diria, não é? Que há 29 edições, isto faria parte da agenda de todos aqueles que gostam de ver bom teatro. Esperemos que dure mais 29 anos para a frente, pelo menos, não é? Acredito que sim, porque de facto tem vindo, já marca a agenda de todos aqueles que gostam de bom teatro. E por fim, escolheu a descoberta deste busão de Higgs, que eu acho que a maior parte das pessoas ainda não percebe muito bem a importância desta pequena partícula, a quem já chama a partícula de Deus, como boa notícia. Pois, eu também não tenho propriedade para falar sobre esta notícia, mas do que apreendo é fantástico, porque podemos começar a compreender, através desta partícula subatómica, a compreender a componente material de todo o universo, não é? E a partir daí começarmos a contemplar possíveis respostas metafísicas ou filosóficas, e isso é fantástico. E é curioso chamar-lhe a partícula de Deus, não é? Já há também muita discussão filosófica, diria eu, à volta do nome da própria partícula. É o próprio santo grau da física, não é? Portanto, aqui fica também, vamos acompanhar também a par e passo esta descoberta, pode ser sem dúvida uma boa notícia, um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido desde o século passado, desde 1964, segundo creio. Mário, muito obrigada. Resta só dizer, se me permite, horários, está tudo no site do Teatro Bifurcação, Sim, não é verdade? Mas eu posso também divulgar. O espetáculo Alice está em cena todas as sextas-feiras às 17 horas, sábados também às 17 e domingos às 11 e às 17 horas. Sendo que em setembro o espetáculo terá um outro agendamento, será feito somente aos sábados às 17 e domingos às 11. Portanto, agora durante os próximos meses, sextas, sábados e domingos às 5 da tarde, sendo que há também uma versão para aqueles que acordam mais cedinho
às 11 da manhã. Muito obrigada, Mário Trigo. Muito sucesso para esta versão tão especial, Alice no País das Maravilhas, para ver num espaço belíssimo que é a Regaleira. Vamos partir para a conversa com os nossos convidados e eu vou desafiá-lo também a si a dizer-me se o humor é ou não a solução. Venha daí. Já sabe que a partir de agora conto também com a sua opinião acerca deste nosso tema de hoje, através das nossas redes sociais, do telefone, endereço eletrónico. Temos um verdadeiro painel de luxo e começo por lhe apresentar aquela que foi a minha primeira convidada, assim que pensamos neste tema, Maria Rueff. Obrigada. Obrigada eu. Por estares aqui hoje connosco. Num registro que se calhar não é o teu. É um registro muito sério, até assim... Até trouxeste a blazer, não é? Não sabia se me ias perguntar sobre o corte de subsídios, portanto achei que devia vir. Exatamente, fizeste muito bem. Mas olha, estás a falar desse aspecto que... Já não estou a falar, eu passei por aí. Não quero falar por aí. Humor político, não. Não quero falar do humor político, mas quero saber se, por exemplo, não é, a política como está hoje em dia, a situação como está hoje em dia, é um manancial para um humorista, não é? A política é sempre, porque a política é o retrato do país sério, digamos assim. Ou é, enfim, a disciplina em que todos nós votamos para tomar em conta de nós. E quando as coisas falham, evidentemente que o humorista tem que sair da sua tocasita e tipo coelho da Alice, não é? Faz a toca e diz hello. E alfinetar, que é esse o nosso propósito. Nós estamos em vésperas de um grande festival, um festival de humor que vai durar quase 3 dias, o que é uma coisa impressionante. E nesta época, não é? Sim. E estão a proliferar cada vez mais espetáculos que marcam a rotina, assim como falávamos do Festival de Teatro de Almada. E há cada vez mais uma rotina em Lisboa, no Porto e noutras cidades de naquele dia é dia para rir. Tiramos quase, não é? Pomos na agenda. Isto faz-nos bem? Eu acho que é fundamental e acho que se a música tinha isso, não é? De haver estes tais festivais em que toda a gente ia, montava umas tendas e ia descontrair para não sei que fest, ótimos Fest Salame, Superbox, não se pode dizer marcas, mas enfim, acho que o humor também merece isso e de facto é bom, já que o verão está meio estranho, termos uma zona onde possamos ir pensar nas coisas a rir. Eu acho que é esse o objetivo destes 3 dias de festival. A minha participação será muito mais num sentido de masterclass. Eu vesti o blazer e já só o tiro na segunda. Não, obviamente vou estar com o João Quadros e com o Nuno Marco a falar sobre humor, isto é, eles na perspectiva do guionismo, ou seja, o que é a angústia da folha em branco, justamente, e eu no lado mais de como é que um comediante pega nisso, como é que se pegam nas ideias. Digamos que é uma conversa organizada, espero eu, com o caos natural dos participantes. Exatamente. Mas sobre isso, não tanto um espetáculo, mas uma coisa mais de fechadura, como dizem no Brasil, um bocadinho a resenha daquilo que tem vindo a ser feito e que tão bom trabalho tem vindo a ser feito. E nisso eu acho que não há crise, não há troika, estamos de parabéns. Salvador Martinho, obrigada também por juntares a nós nesta Obrigado, edição. Fernanda. E eu estava a falar destes pequenos núcleos que começam a surgir. Aliás, tu criaste um mini clube de comédia bastante verdejante e que tem vindo a percorrer várias terras de Portugal. E agora regressa a Lisboa, está em Lisboa às quartas à noite no Ritz Club e garanto-te que o Ritz Club reabriu. Eu já lá não punha os pés há pelo menos 15 anos. Foi uma boa maneira de regressar. Ainda bem, porque estava fechado, era estranho. Não, estava fechado só o que é que ias fazer para o Ritz? Estava só fechado há 12, Dona Maria. Estava fechado só há 12. Eu lá não fui há muito tempo, mas olha, foi muito engraçado o facto de vocês pegarem um bocadinho também naquele espírito daquela sala e à quarta-feira, marcar o meio da semana. Pronto, olha, paramos e o que é certo é que resulta, sabes? A quinta-feira começa logo muito mais divertida, exceto para as pessoas que são visadas violentamente no vosso texto. É verdade, Fernanda. Antes de mais, deixa-me só fazer uma nota. Estou encantado com o facto de me terem oferecido um papel de Sociedade Civil e um lápis. E eu aproveitei desde já para fazer também um desenho que está a transmitir lá para casa. Um carro. E tive a possibilidade de legendar um carro.
Pronto, quando nos oferecem uma coisa, acho que Há que é haver uma também de utilização. aproveitar. Isto é um humorista, ele veio com as coisas como deve ser, à americana, preparada. americana. Vou Cheguei agora aqui- falar da Folha. Exatamente, Se falei da bem, fazes Folha. bem, muito Toquei, bem, muito bem. Toquei neste ponto, uma coisa que era de todos. Vou então agora responder à pergunta. Em relação ao LX Comedy Club, antes de Tens mais, muito sorte, obrigado temos por hora teres e ido. meia, porque senão... Exatamente. Muito Já obrigado por tinhas teres ido e divertiste muito. Sim. Aliás, foste com a tua filha, que foi uma das visadas. Sem dúvida. Porque eu falava de miúdas de 17 anos que tinham Twitter, tatuagens e Urban Beach, e a tua filha Está lá. respondia em tudo. Portanto, Sim, não sei se ela volta ao lisonjeado. ritmo, mas sim. E de facto, sim, fomos para aquele espaço porque é um espaço romântico, não é? Um espaço burlesco, que de facto encaixa na perfeição com o stand-up comedy. Que, além de fazermos rir, também vamos lá dizer as nossas opiniões e as pessoas acho que estão numa fase em que precisam disso. Não só rir por rir, torta na cara e chantilly. As pessoas querem comediantes que tenham também opiniões sobre os temas. Exatamente. Para pensar um bocadinho. E se calhar vocês serão todos, não é? Netos, bisnetos, etc, etc, do Gil Vicente, e a rir, lá se vão corrigindo os costumes. Mas não é só no teatro, nem só na stand-up, novelas, séries fantásticas. Há também o cinema e por isso desafiamos também o crítico Rui Pedro Tendinha a estar hoje connosco. Ele que vai ser responsável neste festival que começa hoje, precisamente, e que vai durar 3 dias na cidade de Lisboa. Rui Pedro, vais tomar conta dos filmes, porque os filmes também já ultrapassam a tarte na cara. Mas foi muito por aí que começou, não é? Sim, A tarte na se cara. disseste que eu sou o responsável, eu acho que sou o irresponsável pelo O cinema irresponsável, aqui. exatamente. A ideia é um hoje pouco também não essa. sei se sou moderadora ou imoderada, mas vamos Não, ver. eu acho que nesta altura em que se fala tanto também do humor nas suas diversas formas, eu acho que se isto é um festival, é muito importante que haja também o cinema, porque os festivais de cinema, e eu também programo outro festival de cinema, têm sempre filmes muito pesados, onde sim a crise é vista sobretudo do ponto de vista realista e muitas vezes documental. E é importante também esse lado de escapismo que a comédia muitas vezes pode trazer, não é? Mas sentes que, por exemplo, eu não sei índices de bilheteira, mas um filme de humor venderá mais do que um filme trágico e de O maior guerra, êxito de bilheteira este ano em Portugal é o American Pie, que é uma comédia, não é? E ainda por cima é uma Versão que é sequela. 927 acho que por aí. já é o quinto ou o quarto, mas Mas é que eles já estão crescidos, não é? Era sim, suposto não ter a muita ideia era piada. essa, era ser um conto sobre trintões. Mas isto quer dizer muita coisa. Eu acho que isso quer dizer que os portugueses, nesta altura, querem ver comédia. Quando se pensava que o grande sucesso de bilheteira ia ser o Prometeus, que é um filme sobre a partícula de Deus, que há pouco falaste. Não, afinal, as pessoas querem ver comédia. E eu, quando me desafiaram para escolher aqui cinema, pensei, isto pode ser uma boa semente para quem sabe originar também um festival de cinema de humor. E que se fala, e onde está também cinema em português, não é? É verdade, Voltam eu também os depois quis fantásticos e trazer os clássicos. cinema português. E já agora, o Salvador Martinha, que está cá, vai mostrar um documentário onde... Pensava que era o carro. Não, onde eu terei Nós muita honra... também fizemos uma coisa na nossa folha, que foi o jogo do Galo. Espera, eu mas vou empatámos só à esperar que o meu- partida. Desculpa. Já apaguei as Não, minhas é para... Nós já estamos com este ar, dizia ele muito bem, de vendedores da Santini, portanto... Da Santini. Viemos, eu... Não, então com ar de menino. pivô de Mas estamos jornal, bem, é estamos verdade. bem. Podiam- Mas pronto, Miami, também jornal usámos a Miami, folha não é? e o Lapinhos. Exatamente. O que é que ele Ocuparam vai muito espaço, mostrar? Ocuparam pouco espaço, não foi da Folha? Foi. Isto revela muito. Foi Eu sou um porque bocado temos estranho, uma hora e ocupei meia, logo tudo. Temos 1h30 Não, mas também temos uma psicóloga. Pois é. Medo. Porque ela pode explicar essa história E há uma da psicóloga folha. no cartaz, a Marta Gautier, que vai fazer humor. Sem Que é a minha dúvida. irmã. E por cima é a tua irmã. Ela tem um espetáculo fantástico, Tem um espetáculo dedicado à questão do fantástico. género e das mulheres, e é esse que ela vai. Ela já veio aqui apresentar à sociedade civil. Já veio? Já. Não vi, não vi. Tem- Não vi, mas vou ver. Sim, podes pedir que nós mandamos o link. Tá. Olá, Catarina Ribeiro, muito obrigada por ter aceitado o desafio de estar aqui hoje, enquanto psicóloga clínica, mas uma psicóloga clínica que só por este sorriso vê-se logo. É uma das grandes também precursoras da psicologia positiva em Portugal e acredita, Catarina, que o humor tem necessariamente que ser um escape hoje em dia e no dia-a-dia. Sim, sem dúvida. De facto, e obrigada e parabéns por este tema, porque é fundamental, de facto, falarmos do humor e percebermos o humor numa outra perspectiva, não é? Achei interessante quando vi a questão de será o humor a solução? E, de facto, tenho alguma dificuldade em identificar soluções lineares e simples. Há uma complexidade, mas efetivamente o humor faz parte da solução, faz parte do bem-estar individual e coletivo. Quer do ponto de vista do nosso bem-estar pessoal, quer do ponto de vista das nossas relações próximas, não é? Quer do ponto de vista da sociedade. Portanto, aqui, se eu sou psicóloga ou se eu sou terapeuta, se calhar
todos nós neste espaço somos terapeutas, porque o humor, de facto, é terapêutico também a nível global. E é muito importante, estava a Maria a falar, que é esta coisa de podermos identificar o que é que se passa na sociedade e que na política é muito importante. Eu penso que estamos numa fase que é fundamental. Estamos numa fase verdejante. Porque com humor nós podemos falar do indizível e podemos efetivamente também denunciar. Claro. E isso é um papel muito importante e chegar a mais pessoas, porque as pessoas querem rir, as pessoas querem de facto perceber de outra maneira e às vezes mesmo questões que são mais difíceis de compreender através do humor. Isso pode ser muito importante. Alargar consciência. Aliás, também, não é? O vosso estado de graça tem muito a ver com isso, porque olha para o nosso estado e fazem as caricaturas brilhantes, diga-se, passagem de tudo aquilo que se vai passando no nosso país. E aqui leva-me a outra... Dentro da Masterclass, de certeza, senhora professora doutora, não sei se tens licenciatura, acho que já merecias. Vou fazer já um merecias, instante. já merecias. Olha, quantos anos é que fazes humor? Já deves ter uma pós-graduação. O que é certo é que também Tenho um acredito... Conservatório Nacional. Olha, não sei se isso vai contar quando chegar a troika à séria, mas olha, Maria, quando te dão um texto, nós... E há pouco eu estava a dizer-te, eu imagino a trabalhar que aquele estado de graça dá, porque tem muita graça e chega muito... Ai, que fantástico. Se eles são ótimos, divertem-se imenso e fazem aquilo com uma perna às costas. Mas eu imagino que as horas que passarás na maquilhagem a caracterizar... Nada se faz com uma perna... Ou seja, nada que tenha a pretensão de ser um bocadinho sério. Quando eu digo sério, é no sentido de que isto dá trabalho, de facto, se faz com uma perna às costas. Portanto, obviamente que um programa de humor, a maior parte deles, eu já fiz vários, demoram uma semana, por exemplo, inteira a gravar. Porque para se gravar 5 minutos de comédia em televisão, demora-se um dia. O estado de graça é feito com um bocadinho de nervosismo, porque é suposto estar em cima da atualidade e, portanto, são 2 dias intensivíssimos a gravar, fora os dias de estudo, não é? Por uma caricatura, primeiro que se casse, demora... Pois, uma coisa é apanhares o texto, é teres o texto, e outra coisa é fazer uma caricatura. Fora o trabalho, desculpa, dos guionistas, que estão uma semana também e nosso também de preparação de que personagens Exatamente. tocar. E depois de descobrir, e acredito muito trabalho de casa, não é? A Maria dizia, não vou dizer em relação a quem, mas dizia em relação a outro tipo de apresentadores, não é? Que se todos fossem como eu, ela estava desempregada, mas olha que já fizeram uma caricatura minha, noutros tempos. Mas o que é certo é que, de facto, a fonte é muito boa, não é? Portugal, neste momento, independentemente da crise... Portugal, repara, tu falaste no Gil Vicente, mas todos os livros, Camilo Castelo Branco, todos, Portugal sempre foi uma fonte. Mas Portugal e todos os outros países, ou seja, nunca nada está perfeito. E, portanto, há sempre na sociedade o contraponto do que está feito, não é? E claro que temos muitos motivos, e eu ao longo já quase de 20 anos de caricatura da sociedade, já notei na sociedade portuguesa mais arrumadinha, desarrumou-se outra vez, regrediu em alguns pontos, portanto há sempre motivos. Hoje em dia, de facto, está aí muita coisinha desarrumada. Está muito desarrumado. Mas, Salvador, por exemplo, no espetáculo da passada quarta-feira, é um naipe de brilhantes comediantes. Para com isso, Fernanda. Tu é que és genial. Não. Agora vão agora é dos a parte gatos. ping-pong. Senão o Sr. Doutor agora o Sr. Doutor é que sim. tem razão. Ó, Sr. Doutor. Não, mas, por exemplo, o Luís Franco Bastos, que conhecemos por ser um excelente imitador, passa grande parte do espetáculo a imitar-te a ti. É verdade. O que não deixa de ser É muito deprimente. curioso, não é? Para além de deprimente, e nota que ele, pronto, que não tem muito trabalho, afinal é só ouvir-te. Não, estou a brincar, como é óbvio, mas esta questão a fonte acaba por ser o próprio espetáculo, ou seja, rir de si. Sim. Eu acho que o Luís Franco Bastos é mais do que um imitador, não é? Porque o imitador tem sempre uma conotação um bocadinho negativa. Um imitador, não é? Ai, não. Parece o senhor das marionetes e o imitador. Eu acho que ele é mais do que um imitador, porque ele não transcreve o que houve, ele monta as situações de maneira a que depois as imitações fluam da melhor maneira. Agora, sim, aliás, acabei de não a dizer imitação nada, tem mas sempre acho... muito mais graça do que o original. Exatamente, e ele imita-me a mim, o que é giro. Não posso dizer nada, não é? Tenho que estar em silêncio e acatar. Por outro lado, é uma forma de eu ter mais piada no espetáculo, porque não só tenho piada quando estou a fazer o meu número, quando também estou a fazer a rir, porque ele usa a minha voz. Portanto, às vezes sou capaz, numa noite, de ter piada no princípio e no fim. O que é uma coisa E sendo rara, ao mesmo não é? tempo convencido ao dizer isso. Mas olha, o facto de usarem, e também
desmontarem uma série, por exemplo, estereótipos, que é uma coisa que, bem, aproveitam e reaproveitam e sobreaproveitam, não é? Passam, e muito deste tipo de humor já, acredito, que é como diz a Maria, vem desde sempre, não é? Usar o estereótipo o medo de outras etnias, o medo de outras religiões, o falar da namorada do próximo, o falar da mãe e da filha, que lá estavam, coitadas, nunca mais vos vão ver. Pronto, ou seja, aproveitar também um bocadinho tudo isto que nós, seres humanos, somos, que é uma coleção de estereótipos que, se tudo correr bem, até ao fim da vida vamos libertando, não é? Sim, e o que eu acho giro, sobretudo em comédia ao vivo, é a cumplicidade que há entre o espectador e o humorista, no sentido de, vamos falar de um tema polémico, não é? E depois as pessoas, ao rirem-se de uma piada que nós fizemos sobre um tema, vamos falar de um tema sobre anões. Agora não sei porque é que disse anões, mas pronto, acabámos de perder os anões. E as pessoas riem-se. Mas depois desenvolveu-se ali um raciocínio conjunto, não é? O humorista disse uma piada, o público riu-se, somos cúmplices. Portanto, há uma cumplicidade. Somos da mesma opinião. Somos da mesma opinião. Isso alivia, de certa forma, a barra, como, por exemplo, no processo de Casa Pia, não é? As pessoas não podem dizer nos seus trabalhos, ou que tu, por exemplo, não podes dar a tua opinião sobre o processo de Casa Pia e podes ir a um espetáculo de comédia e rir-te de uma piada do processo de Casa Pia e és cúmplice dessa mesma opinião. Mas será que estamos a aproveitar estas pessoas que, no fundo, traduzem aquilo que nós, no dia-a-dia, não podemos dizer? Acho que, também. De facto, há sempre diferentes lados e nós temos olhar de diferentes perspectivas, não é? Temos de ver, de facto, o lado positivo, o lado negativo, e há sempre um lado cómico das situações. E acho que esta arte de ver o lado cómico que todos nós podemos desenvolver ajuda-nos, de facto, a ganhar a distância e a ganhar a perspectiva das situações, por muito duras que elas sejam. Conseguimos, de facto, encarar as situações de uma maneira diferente, sem o sofrimento, não no sentido de negar a realidade e de fingir que, antes pelo contrário. Exato, fazer uma retomazinha cor-de-rosa, não é? Sim, não é essa a ideia é, de facto, nós entendermos, conseguirmos rir e, efetivamente, porque, e o humor, há uma coisa que, quer dizer, o humor nas últimas décadas, não entrava nas academias há uns anos, hoje em dia o humor faz parte da ciência e, portanto, estuda-se o humor, não é? E, efetivamente, nós sabemos hoje que o sentido do humor potencia a criatividade, por exemplo. E ao potenciar a criatividade, o que acontece é que nós ganhamos esta tal perspectiva e conseguimos encontrar uma série de soluções. E às vezes a questão de brincar, não é? Portanto, por que não? E, portanto, e vamos tendo insights e esta questão de ter insights, de facto, de sair, de não fecharmos. Porque quando estamos chateados ou quando estamos esta coisa do sisudo, somos sérios na nossa sociedade, cinzentos, de facto, fechamos. E isto, do ponto de vista cognitivo, acontece também. Do ponto de vista emocional, acontece. Nós não conseguimos sair de uma situação quando estamos zangados. Só vimos o abismo, não é? E, portanto, é o abismo. Se, de facto, começarmos a brincar, somos capazes de ver soluções. E não dar o passo em frente. Umas, exato, já agora. Umas são estapafúrdias, outras não. Não é? Portanto, e olhamos sempre. E isto aqui, voltando ao cinema, Rui Pedro, always look on the bright side of life. Acho que é o principal, não é? O Monty Python. Eu lembro-me sempre, quer dizer, como é que alguém pode... Esse rasgo de criatividade, de pôr a rir, pôr-nos todos a rir com uma crucificação. O tabu. O grande tabu. O grande tabu é irmos até ao limite. E acho que aí os Monty Python foram sempre e são... Pois é. Mas Deus ri, diz aqui o James Martin, não é? A nova partícula de Deus. A nova partícula de Deus. É a partícula humorística, não é? Exatamente. Deus quer que sintamos alegria, cultivemos o humor do sagrado e riamos dos absurdos da vida, para não falar da nossa própria humanidade. Este senhor é um padre jesuíta e convida todos, crentes e não crentes, a redescobrirem a importância do humor, do riso na vida cotidiana e aderirem ao essencial. Tem piada dizer isso. Quando no Herman Enciclopédia nos foi censurada, atacada a cena da última ceia, justamente quem nos veio defender na altura foi um padre também jesuíta português, que dizia isso exatamente. As pessoas esquecem-se que nas próprias igrejas, na Idade Média, etc., havia o alto cómico, ou seja, há sempre uma leitura cómica das coisas e essa ideia, assim, de que Deus, ou, enfim, o lado mais moral, quer que se ria. Mas o humor angry, que sobretudo no cinema há muito, o humor zangado, Sim. o humor politicamente incorreto, o humor que tem rasgão. uma partícula ofensiva que vai a machucar,
é sempre também uma via. E este cineasta que nós vamos ter em estreia, o Richard Linklater, que faz um filme que chama-se Morre e Deixa-me em Paz, onde eu vou ter a honra de apresentar com a Ana Bola. Estou ansioso de subir ao palco de São Jorge para apresentar em estreia no domingo às 17h30 isto com a Ana Bola. E a Ana Bola já me esteve a dizer que é fã da Shirley MacLaine. Shirley MacLaine é alguém que morre nesse filme de forma muito negra. E isto há o tipo de humor que eu também gosto muito, o chamado humor negro. Aquele humor que brinca muito com o pecado e com a erosão da morte e tudo isso. E este filme é particularmente incisivo nisso. Eu acho que esse tipo de humor politicamente incorreto, o chamado, os franceses dizem humor fâché, é um humor que cá em Portugal não é muito usado porque ainda somos um país de grandes costumes e vocês, comediantes, eu penso que salvo um ou outro, ainda não arriscam muito, porque esse humor tem que arriscar e tem que, muitas vezes, ofender. É fácil, não é nada fácil. Mas não tem a ver com facilidade. Linha, eu acho que tem a ver também com uma certa tradição dos povos. Ou seja, de facto, não tem a ver com as censuras. De facto, há tipos de povos em que o tipo de humor é um e o nosso é outro. Eu acho que o que olha os britânicos. Mas o nosso é diverso, ou não? Não, eu acho que é um país mais de caricatura. Aliás, tu vês toda a arte portuguesa se traduz nesse sentido. Bater no ceguinho, não é? De um humor carregado em cima de... Portanto, é quase como um exagero do nariz do Júlio Isidro, digamos assim. Acho que o português é assim que observa, que é assim que observa, pela hipérbole, exatamente. Não tem a distanciação. Não quer dizer que nós, hoje em dia, com esta... Enfim, é tudo mundial, que não possamos gostar... Não é? Exatamente. Não possamos gostar e adotar tipos de humor diferentes. Mas, de facto, aliás, se a nossa canção... Stand-up não era um percurso nacional, não é? Não havia o hábito de uma pessoa ir a um bar, a um clube... Se bem que a guerra do Raul Soldado já era um nadinha isso. Quer dizer, é uma persona, embora não fosse... Quase, são aqueles monólogos de meio de revista, não é? Nós ficámos muito presos na revista, não é? Que, aliás, era francesa. Sim, que era o vaudeville. Exatamente. Eu acho que o Raul Soldado não era bem stand-up. Não sei se concordas, Maria. Era um monólogo. Acho que há uma diferença entre monólogo porque e há stand-up. esta coisa errada de que o stand-up é só o ator à civil, chamemos-lhe assim, a dizer coisas. Pode ser o ator atrás de uma persona, com um texto, a dizer coisas. Mas eu ia chamar-lhe monólogo. Não. Não lhe chamo também pode ser stand-up. Tens de ir ao Não, mas isso depois é um Não, também pode ser. Ou seja, há vários tipos, não é só... Mas no fundo havia chamados monólogos, às vezes diálogos, mas sobretudo monólogos que separavam, não é? Era o tempo dos bastidores, a revista mudar de cenário, não é? Tens o próprio Nicolau em alguns talk shows que devem estar aqui no museu, justamente do museu aqui mesmo ao lado, exatamente. Aquela apresentação do humorista no início do talk show é um momento de stand-up e estamos a falar nos anos 60, pronto. Estou a dizer, ou seja, havia pequeninas coisas. De facto, eu acho que não é a nossa praia primeira, digamos assim. Agora, acho que compete aos de agora justamente adotar e mastigar esse tipo de humor todo mundial. Não se engasgar. Se engasgar também pode ter piada. Nós estamos a falar de um festival que vai começar precisamente hoje. O Hugo Nóbrega é o produtor deste... O Hugo Nóbrega é o nosso produtor de serviço e vai falar-nos dos pontos altos deste festival que não vai querer perder. O Festival de Humor de Lisboa começa hoje no Cinema São Jorge e estende-se até domingo. Esta é a segunda edição que conta com uma programação variada. Promete cinema, workshops, conferências, espetáculos de stand-up comedy e improviso. Esperamos que seja realmente, para além do maior festival de comédia nacional, que seja realmente um festival que venha a marcar cada vez mais o percurso dos humoristas a nível da sua programação. A nível da cidade de Lisboa também esperamos que seja um festival que cada vez mais marque as opções de verão para um festival diferente. Portanto, é um festival, no fundo, indoor, portanto não é um festival de praia, de grandes aventuras, mas é um festival onde nós podemos ver 2, 3 espetáculos num dia e divertir-nos imenso. Portanto, eu penso que, sobretudo, o que eu espero deste festival é uma grande adesão do público e que as pessoas se divirtam e que passem 3 dias a rir. O local é o mesmo do ano passado, mas nesta edição do Festival de Humor de Lisboa há algumas novidades. Vamos ter um open mic na Sala 2 para os novos talentos e vamos ter conferências e uma noite de mulheres. Uma noite em que só mulheres é que vão fazer humor. Foi algo que também não tivemos no ano passado.
Na Sala 1, tentámos também ter alguns espetáculos que inovem por nunca terem sido apresentados. E vamos ter também um encerramento do festival com a Maria Rueff, o João Quadros e o Nuno Marco em palco juntos, algo que nunca aconteceu. Portanto, nós procuramos também trazer espetáculos que nunca tenham acontecido e que muitas vezes só acontecem neste festival. De acordo com o produtor deste festival, o público que o frequenta é, na sua maioria, composto por casais e pessoas com idades entre os 30 e os 40 anos, mas os mais novos não ficam de fora. Estamos a pensar na programação em termos de cinema, aí sim, para um público mais jovem, são curtas nacionais de humor, temos uma antestreia de um filme de Hollywood, temos também o preview do Bolas e Bolinhos, portanto, que é um público maioritariamente adolescente, mas sem dúvida que tudo o que também estamos a falar a nível de nomes aclamados, estamos a falar sobretudo de um público dos 30 anos, diria assim. Segundo o Hugo Nóbrega, os portugueses têm um sentido de humor inteligente e direto. Considera que a importância do humor tem vindo a crescer nos últimos anos, bem como a capacidade de nos rirmos do cotidiano e de nós próprios. Por isso, já sabe, o Festival de Humor de Lisboa 2012 está à sua espera no Cinema São Jorge nos dias 6, 7 e 8 de julho. Já estavam a rir-se da nossa reportagem. Coisinhas. Estavam a dizer coisinhas, a dizer que estávamos muito soft. Pois é, assim. Posso dizer uma coisa, Fernanda? Podes. Só para continuar aquela conversa. Mas eu acho que estamos... agora estamos a atravessar uma fase, um ponto de viragem neste momento. Estamos em 2012, não é? As pessoas... Ontem eu vi isso na Assembleia. Não, estamos, e os miúdos de agora, as pessoas que estão na casa dos 20 anos, as referências delas são diferentes. Gostam muito do humor inglês, do humor americano, gostam muito do Ricky Gervais, gostam muito do Office. São mais ácidas. Vê-se através dos Facebook das pessoas sempre piadas. As pessoas normais são as primeiras a fazer piadas mais negras, não é? Morre alguém e as pessoas, às vezes, elegantemente vão logo pôr uma piada, até muito mais arrojada do que um humorista. Só que agora, ainda não vai ser já essa mudança. Porquê? Porque é uma coisa que eu sinto, não sei se sentes, Maria. Era isso que eu estava a dizer. É necessário agora mastigar todos esses inputs, claro, e fazer uma coisa portuguesa com todos esses... Mas quer dizer que as redes sociais também, não é? E as redes sociais vieram potenciar, também vieram trazer, se calhar, um bocadinho ao de cima alguns talentos que passavam despercebidos, se calhar, não é? Claro, mas deixa-me só concluir. Porque uma coisa é eu gostar do Ricky Gervais e do Office americano. Mas depois, se me derem a oportunidade de fazer comédia, as pessoas não vão fazer isso. Vão fazer, se calhar, humor de personagens. Porque as pessoas gostam de uma coisa, mas não mastigaram, como a Maria está a dizer. Isso vai demorar um bocadinho até às pessoas fazerem um humor desse género. Uma coisa é o que nós gostamos, uma coisa é o que vamos fazer. Claro. Mas a questão das personagens... Mas isso leva-nos para caminhos muito complicados, porque nem sempre tu podes fazer o que queres. Tudo isto obedece a uma lógica dos contratadores, ou seja, por mais que eu queira arrojar, e tu dizias há pouco, vocês arriscam um pouco, por mais que às vezes queiras arriscar, há sempre um senhor que diz, você veja lá o que é que anda a dizer e tal, portanto... Por isso é que eu acho que... Não se estique. Mas sabes o que é que eu acho, Maria, sobre isso? É outra vez um bocadinho, apesar de tudo, eu acho que os nossos colegas dos anos 40 tinham a vida mais facilitada porque, ok, estava combinado que havia censura. Portanto, o nosso trabalho era como é que a gente faz passar a música da tourada, por exemplo, sem que aquele senhor perceba. Hoje em dia é mais difícil porque supostamente podes fazer tudo, mas é mentira. Portanto, tens de ter uma dupla, uma sobre-inteligência que perceba o que é que o senhor do grupo económico vai fazer, o que é que o contratador deixa, será que o público vai desistir de ti porque foste demasiado longe e brincaste com a morte? Pessoas, do que é que o público está à espera de ti concretamente? Diz? Público pessoas, não jornal. Não, jornal, claro. Mas também jornal. Também jornal. Os média. Mas isto é tudo muito uma questão de... Eu agora estou a falar, isto é demasiado técnico. Mas sim, mas é muito uma questão da transformação da cultura. Claro. E a transformação da cultura também, que vai acontecendo, não é? Quando sentes os jovens a mudar. De facto, nós todos vamos nos transformando. A questão das redes sociais, efetivamente, está a alterar muita coisa. Na altura em que Portugal aprova a lei do casamento homossexual, tens uma sociedade, por exemplo, cada vez homofóbica em algumas zonas que eu não me lembro de ser tão homofóbica. E vida é o cordão humano em Catanhede, quando foi a altura do Renato Seá. Portanto, a sociedade portuguesa é isto. Supostamente o papel na lei está muito evoluído, ok, casem-se. Por outro lado, tens uma regressão. Mas é com estas complicações todas e premissas que o humorista tem de trabalhar. É mais difícil. E que é fundamental. A tarefa está muito mais
e que é fundamental, que é esta questão de perceber cultura, fazer parte da cultura e deste processo de transformação da cultura. E ao identificarmos, porque efetivamente, Portugal, quando se fala, Portugal é efetivamente uma sociedade, nós vivemos numa sociedade ainda muito fechada, há muito não dito. Absolutamente. Portanto, e a questão, e se calhar a importância do humor, seja para fazer a catarse, seja para trazer à tona o indizível, porque parece mal. E para abrir o músculo, porque essa é a nossa obrigação. E nós vamos abrindo e, de facto, vamos alargando. E eu acho que aqui o humor, de facto, pode ajudar imenso, não é? Catarina, trouxe-me um programa para melhorar o sentido de humor e isto está num manual prático de tratamento. Fantástico. Espera lá, isto está, portanto, é um guia de tratamento, é terapêutico. É terapêutico. 2 perguntas. Melhorar o sentido do humor. Nasce-se com sentido do humor? Ou trabalha-se o sentido do humor? É para vocês irem pensando. Ok. Nós começamos logo a rir, não é? Parece que se identifica logo aos 4 meses, não é? Porque isto tem a ver com a nossa capacidade de nos relacionar. Porque é que nos rimos desde sempre, não é? Há tanta coisinha que fomos perdendo com a evolução ao longo das eras, não é? E o sentido do humor mantém-se. E, de facto, o sentido do humor liga-nos, mantém-nos mais unidos e aproxima as pessoas nas relações. Eu costumo dizer que um indicador ótimo, por exemplo, de uma relação conjugal, sou terapeuta familiar, peço desculpa, do casal, que as coisas estão a correr bem ou que há qualquer coisa que podemos dar a volta, é a capacidade de rir às gargalhadas. Um casal que deixa de rir, não é? Portanto, de facto, o sentido do humor é fantástico. Umas dicas ao Salvador que ele casou há pouco tempo. Pois é. Mas Mas ainda estamos na fase em que rimos. Está ali o programa, Sim, mas ser casado com um humorista não é garante. Uma farsa. Não é garante disso. É tudo uma farsa. Te garanto. Mas a questão este programa de desenvolvimento de sentido do humor, e que eu trouxe a Begonha agora, a Uriel, já veio dar formação a Portugal e virá novamente agora no próximo semestre, porque virá o mestrado de Psicologia Positiva, precisamente, do ISCS, e ela fez o doutoramento baseado nesta questão de como é que se desenvolve o sentido do humor portanto, desenvolve uma série de estratégias e de exercícios para, de facto, as pessoas se libertarem, para as pessoas começarem. Uma das coisas que, de facto, mais importantes é a capacidade de rirmos de nós próprios, de brincarmos connosco. A ideia de, nas relações, depois há aqui uma diferença que eu acho que é muito importante, que o Rui estava ali a falar, que é a questão de depois, que em termos de cultura pode ser muito interessante em termos sociais, mas nas relações próximas temos de ter cuidado, que é uma coisa é rir com, outra coisa é rir de. Ok? E podemos ganhar muita coesão se estivermos todos juntos a rir da mesma situação e unimos-nos, mas o sarcasmo é um humor destrutivo. É sentido de humor, de facto, mas é o sentido de humor destrutivo, não é um sentido de humor construtivo. E às vezes esta questão de eu tenho um sentido de humor fantástico, mas sou sarcástica, que chega a um ponto que ninguém matura, temos que ter atenção, não é? Portanto, efetivamente, e há uma tentativa efetiva de vários psicólogos temos a mania das escalas, não é? De ver, vamos arranjar escalas de sentido de humor e, efetivamente, de medir, mas, efetivamente, há um sentido de humor que é destrutivo e que é importante, porque é uma forma de agressão e aí é importante à psicóloga, não é? Portanto, ir de facto perceber o que é que está por trás dessa agressividade toda e mais vale às vezes parar e falarmos há uma agressividade do que continuar neste registro que é altamente destrutivo e paradoxal. Esta questão do se nasce ou não leva-me também à questão da infância, porque estamos num festival a pensar sobretudo em jovens, adultos e mais crescidos, mas também para as crianças podemos nós, enquanto pais e educadores, promover também boa disposição, não é? Porque já basta ouvir. Sim, engraçado estás a dizer, porque cada vez mais estes grandes sucessos de bilheteira do cinema, das animações 3D e computarizadas, assentam toda a sua premissa no humor. Claro. Veja-se os Madagascar, a idade do gelo, o Puss in the Boots, o Gato das Botas, desenvolve sempre a piada. E eu acho que são muito bem escritos. Não. É, são todos muito bem escritos e muitas vezes são escritos por homens da comédia que fazem o tipo de cinema, mas que sabem adaptar muito bem um humor que tem que ser universal, porque não pode ser só para as crianças. Acho que os pais divertem-se imenso a ver o bom cinema de animação. Eu alugo crianças, estou a brincar como é óbvio, mas eu normalmente peço crianças emprestadas para ir ver esses filmes, só para ter um alibi. Porque é um bocado vergonhoso, não é? Não é nada, Ir sozinha ver o Puss in the Boots. Eu vou sozinha ver todos os filmes de animação. Mas esse é o segredo do sucesso desses filmes, porque os adultos gostam muito de ir ver também. E acabou de estrear agora, ou vai estrear o Madagascar 3, que eu posso dizer que é hilariante, porque tem humor
que já vai buscar referências cinéfilas ao Fellini. De repente aparece uma zebra, a afrozebra, a cantar aquela música que conhecíamos do Fellini. De repente isto já é um crossover interessantíssimo. Sim, já não é só... E depois permite o diálogo entre as gerações, não é? Ou seja, pôr os filhos a explicar... os pais a explicar aos filhos. E os filhos a explicar aos pais. E o filho a explicar aos pais. Sobretudo algumas músicas. Isto é quem, filha? Ah, mãe, por amor de Deus, não é? Porque não é só as tatuagens e o Twitter. Também tem um património diferente, não é? Os miúdos. Mas ainda na questão do se nasce, porque uma coisa é o talento, e acredito que vocês em palco, o vosso talento transborda, não é? Agora, trabalhar o sentido do humor, nos dias em que vocês não... É a grande pergunta, é nos dias em que vocês não têm paciência para aquilo. Agora lembraste de uma coisa. Eu outro dia fui à SIC Notícias, um programa, e o convidado antes de mim era o Mário Lajinha. E ele disse uma coisa que eu concordo absolutamente, que é, as pessoas têm mania de dizer que há pouco talento, há poucas pessoas talentosas. Eu não acredito nisso. Eu acredito que há muita gente com talento. Mas não sabem. Só que pessoas com talento e que desenvolvem de uma forma sistemática e consistente o talento, é que há muito poucas. Portanto, eu acredito e conheço muita gente que tem muita piada, que tem muita graça. Mas a capacidade de desenvolver isso de uma forma regular é que conheço muito pouca gente mas tu com essa estás a tocar capacidade. numa coisa interessante, porque nós estás a dizer que os portugueses têm talento humorístico e tudo, Tem. mas depois Tem não há, potencial de humor. não há muito cinema de humor. Eu para escolher aqui o cinema... Sim, mas também não há foi cinema. complicado. Vamos para o pátio das cantigas. Olha, Vá lá, por exemplo, não é? fui para o Balas e Bolinhos, que não é consensual, mas que eu acho que tem direito a Tiveste que ir existir. buscar balas e bolinhos. Mas O que sim, Balas e Bolinhos e depois umas curtas-metragens, mas que também não tantas. Mesmo os jovens que fazem cinema novo preferem fazer coisas muito mais autorreflexão, outro tipo de cinema de autor e comédia, isso é muito perigoso, não é? Mas aí eu volto aqui à questão da cultura, não é? É porque o preconceito, que o humor não é sério. Não, mas eu acho que há outra coisa que entra, que é o timing do humor. Quando se grava em cinema e em televisão é diferente, em cinema há um outro sim. timing e é extremamente difícil. O problema é respirar, não é? encontrar uma linguagem universal. Pois há um filme que eu não gosto nada, que foi mas também português ao mesmo tempo. Não achas? São as tais coisas que ainda não estão mastigadas para surgir. Não, eu vou dar um exemplo. A nova ideia. Eu dou um exemplo que eu adorava, aquela peça, A Conversa da Treta. Fui ver muitas vezes, houve muitas versões e depois houve uma versão para cinema. Chamava-se O Filme da Treta. Sim, onde eu por acaso entrei. Mas aquilo não tinha a mesma piada do que ver ao vivo. Acho que havia problemas de timing. Sabes porquê? não é? Porque ficou fixado. Faltava um E universo. o grande resultado da Conversa da Teresa era sentir que participavas naquele improviso. Eras espectador daquela Ativo. conversa de café, Exato. digamos Isso aí assim. é culpa de quem adaptou o filme, que eu acho que é preciso saber ter o know-how para adaptar essa comédia que resulta tão bem ao vivo, em formatos de teatro. Não, sabes que ou curiosamente concerto. eram os mesmos autores. Eu sei, os autores mas do- isso É, o Filipe e o se Eduardo. calhar falhou ali qualquer coisa, não é? Estamos a experimentar ainda, não é? Quantos filmes de cinema de humor português nos últimos 20 anos? O último grande sucesso foi A Bela e o Paparazzi e é dentro de um molde que é a comédia romântica. E podemos falar sobre isso, porque a comédia romântica já é por si outro género, Isso, não é? isso é uma coisa a disfarçar. Eu não sou nada fã, não gosto bem- nada. bem- bem dispor. Odeio comédias românticas, não A me comédia aquece romântica nem me muitas vezes, não sei arrefece. se concordas, tem É público. livro- Meg é Ryan aquelas está coisas no que as pessoas Twitter a veem na dizer que também praia. não gosta de ti, a Meg Ryan, neste Tá. momento está. Não, mas eu não falei da Meg Ryan, disse comédia Estou a brincar. romântica. Ela Ela é a Olha, rainha da e comédia eu romântica. ralar, diz à Meg e eu ralar. Está bem. Não, mas quero dizer, não, sabes, lá está, isso não é exatamente uma linguagem de humor nova, não é? É um clássico mastigado e comédia romântica. E é uma coisa queridinha. Lá está, é o tal queridinho. É querido. Se não é A coisa mais propriamente... interessante do Bela e o Paparazzi, em termos de humor, era o personagem do Nuno Marco, que até acho Sim. que nem era para ser o Nuno Marco no início. Mas eu acho que era muito interessante porque, de repente, ali havia, dentro de uns moldes correu bem, muito programados de comédia romântica, da história, da peripécia, um personagem como o Nuno Marco, que tinha muita piada, não é? Pescava o olho um bocadinho ao Woody Allen na história Sim, do- bastante, do- bastante. Pronto, mas estás a ver, já está feito. Mas olha, o cão estava muito bem. Gostaste do cão? Eu gosto sempre de cães e gatos nos filmes, por isso é que eu gosto do Gato das Botas. Mas ainda a E não questão... vais sozinho ao cinema, agora estou preocupado com isso. Estou a Vou, mas imaginar-te claro. sozinho a comer pipocas. Mas olha, eu Nem não como as acho que se nasce com a capacidade de rir e o sentido do humor tem a ver com o crescimento no sentido de capacidade de autocrítica, criticar os outros e de não nos levarmos muito a Muito a sério. sério. Portanto, Mas isso é, eu acho que Aqui é... há algum sinalzinho de inteligência. Eu acho que a vida às vezes amargura de tal forma as Saúde pessoas mental. ou embrutécias Mas parece que só nos que lhes levam a rouba sério se isso. estivermos sérios, Que não lhes é? rouba isso. Pronto, isto é uma coisa. Depois outra coisa, concordo contigo de haver de facto
talento em bruto, mas há, na verdade, uma grande diferença entre fazer rir uma mesa de amigalhaços numa esplanada e trabalhar com isto. Claro, porque às vezes implica confunde-se, não é? muita técnica. Ele está ali, por exemplo, com o Salvador, não é? Aquela sensação, eles estão para ali a mandar umas bocas. Acontece, eu é que havia também de lá e dizer uma das minhas e tal. Não é bem, Exato, não é as só pessoas não têm notas, bem não é? noção do difícil, de que isto é uma arte e de que isto tem muito de matemática. São equações. Resultar, exatamente, o resultar de uma piada tem a ver com a forma como se atira a piada, com o timing da piada, com o foco da piada. É uma técnica imensa. Maria, e mesmo quando se falha a piada pode ser interessante. O falhanço da piada sim. pode Mas ser olha, aí interessante. está quando és profissional ou não. Saber aproveitar a falha para tornar isso arte ainda é mais tanto. Eu acho que a grande diferença entre um humorista e uma pessoa com graça é que o humorista depois consegue ter piada numa hora combinada. Eu vou fazer rir daqui a 3 dias. Pois, Não é? A pessoa com tal graça, técnica. naquele dia teve bem, não é? Está aqui no... Mas agora daqui a 3 dias, com pessoas a ver. É tal técnica. Faltam técnicas, falta um trabalho continuado. Mas esta, deixem-me chamar a nova geração que tem aparecido, não é? Não há propriamente um curso de humorista, não é? Podes aprender técnica de teatro, tu curre, mas depois para trabalhar o humor, acho que aprendes vendo os outros, olhando os outros, absorvendo tudo aquilo que já vem de trás. Eu acho que apesar de pode não haver um rótulo de humor à portuguesa, mas há grandes nomes do humor à portuguesa, não é? Onde vocês certamente irão beber muita desta inspiração. Eu acho que, sim. Para além, hoje em dia é possível ver tudo, não é? Nós, se abrirmos o YouTube, quase podemos tirar um doutoramento em comédia, não é? Podemos ver os americanos todos, podemos ver os ingleses todos, podemos ver os franceses todos, já estão legendados também em brasileiro. Portanto, é possível estudar comédia... Só isso? É possível estudar comédia em brasileiro. Mas, acima de tudo, eu acho que também é muito importante para um humorista... Com o acordo ortográfico é muito melhor. É muito importante para um humorista também. Acho que isso é que é interessante para as pessoas. E também na comédia ao vivo, stand-up, que é muito cara a cara com as pessoas, a pessoa também se preocupar um bocadinho em viver. Porque tudo isso é enriquecedor e pode dar para fazer... Se eu agora fizer caça submarina, por acaso não faço porque tenho medo de estar lá debaixo d'água com... Depois não coisa. Mas isso pode-me dar 20 minutos sobre a minha experiência em caça submarina. Portanto, é importante também vivermos para contar. Ou, por exemplo, a Maria, que é uma excelente atriz, não é? Se viver essa experiência, um dia vai interpretar alguém, não é? Que faz caça submarina e ela tem aquela experiência dela. Claro. Mas isso é fundamental para os atores todos, não é? Claro. Tudo o que fizerem na vida... Sim, mas vamos responder um bocadinho da técnica. Se bem que é a tal história da maratona, não é? Que o outro ator andava a correr, a esfalfar-se todo e penso que... Como é que ele se chama, meu Deus? Agora falha-me o nome. O Dustin Hoffman dizia, estás a correr porquê? Porque vamos fazer a cena da maratona. Eu vou só representar, portanto, ou seja... Ele pode. O ator é o que... Enfim, claro. Mas finge, não é? Mas, por exemplo, pegares uma coisa é ir fazer uma caça submarina, a coisa corre mal. Agora, casaste e, de repente, é um motivo também para... É isso, eu gosto de falar, e por isso é que eu acho que o stand-up é muito verdadeiro, e aí faço uma distinção com os monólogos, que quando o Raul Solnado estava a fazer o seu monólogo, estava na guerra, ele se calhar nem esteve na guerra, não é? E eu, claro que não estou, estamos agora... o stand-up é mais... O que é que eu vivi? Eu casei, não é? Então vou contar o que eu vivo. E isso é muito verdadeiro, não é? E é trabalhar sobre isso que me fascina, fascina muito. Esta questão do cristalizar e aliás, a Maria falou do Pátio das Cantigas. Eu sou fã, também vou ao cinema sozinha ver clássicos do cinema de comédia portugueses. Onde? Tu não digas ao em cinema. casa. Cinemateca cinema às 8h30 da manhã, que é a única altura que passa. Estou a brincar. Não, mas não, era capaz de ir. Mas olha, já há em DVD. Pois já. Edições RTP, justamente por isso é que posso. RTP Memória também. Não, mas por acaso, estou a brincar, ao cinema não, mas certamente iria, porque não sei se tinha. Sim, ver o Duarte e Companhia, a versão cinema, que eu sei tudo que for está companhia... a ser escrito. Isso era fabuloso. Pois, não sei. Eu acho que toda a gente quer ver esse filme. O Duarte e Companhia, o filme, eu penso que é daquelas ideias que poderia resultar em cinema. Isso era e esse giro, tipo isso era de giro. ir buscar mitos, se calhar, de coisas que já existiram e reconvertê-las para uma linguagem nova pode ser uma via Revivalismo. Não sei, mas isso é mais ou menos como... Porque na América acontece muito isso. Por exemplo, o 21 Jump Street, que era uma série de comédia com o Johnny Depp dos anos 80. Houve agora uma nova versão, com novos atores, onde ele também tem um cameo e foi um grande sucesso. Ou seja, esta coisa do revival e da nostalgia pelos anos 80, sobretudo, eu acho que pode ser uma forma em Portugal. E é por isso que eu acredito que é uma excelente ideia
se for bem adaptada, o Duarte e Companhia. E eu acredito que sim, porque... Vamos para a frente com isso, Tandinha. Não, já estão a fazer. Já está a tratar disso. Já estão a fazer. Mas não há dúvida que há muitos mais. Eu até acho que, por exemplo, este filme que se fala aí, que já está aí há muito tempo em ebulição, sobre o António Variações, é um excelente tema. Pode não ser comédia, não há de ser de certeza, mas é daqueles temas que não é há muita de ser, massa. mas olha, o realizador era o realizador do programa da Maria, o João Maia, portanto, acredito... E é um homem que não desistiu, com muita leitura. Acredito que, aliás, Vai que o conseguir. Sérgio Praia, que ficará igual de certeza. Portanto, acredito que, francamente, tenha uma linguagem... Eu acho que é um filme que toda a gente quer ver, não é? E não é só isso. Eu acho que hoje em dia a tendência, digamos assim, é tu rires e a seguir chorares e a seguir rir e a seguir... É isso. É Ou seja, o que a cada Maria vez está a mais dizer, a portanto, linguagem. os dramas também terem comédia, Absolutamente. E não é comédia, fom. É como a vida. Não sei quem cai, tu riste e depois a seguir podes estar num funeral tristíssimo ou a saber da notícia. Eu acho que cada vez mais o interessante é isso. É que a linguagem vai evoluindo para vários estados de espírito. Isto, por exemplo, vergonha. é o quê? Isto é um documentário que vai encerrar o festival, que é uma experiência que eu tive no Brasil. Salvador, Estive não do Brasil, mas no Brasil. lá, Salvador, no Brasil. Mas agora e o Tandinha agradece vai o apresentar facto- isto comigo. Vai. Agradece agora o Muita facto de teres honra. esse nome tão beto. Salvador, Pois no é, Brasil, eu dá a tenho o piada. nome mais beto de todos. Aliás, já. Talvez Domingos ou Afonso? Bartolomeu, mas Salvador está em primeiro. Bernardo? Ainda no ATP de ranking. Mas, Mas pronto, isto é um documentário que eu considero interessante. Levei só uma máquina de fotográfica, mas daquelas modernas. Um telefone, portanto. E a maluca filmei um documentário sobre os bastidores da comédia stand-up no Brasil. Portanto, convido toda a gente a ver domingo às 8 da noite, entrada livre. Portanto, no, E o Tandinha vai com aquele casaco. Eu vou prometer Não, mas trazer o vocês, casaco. aliás, acho que Em vestiram anos, hoje e nós são... vamos nos cruzar, porque isto é em Auntes. Depois podem ver a Maria e o João Quadros e o Marco. Exatamente. Primeiro Olha, houve o uma João, conversa do justamente um desses Também leva um guionistas casaco? a arriscar, Arrojado. arriscar e a arriscar muito nesse, Eu gosto seguindo esse tal muito do que humor, mais o ácido. humor do João Quadros, que é um humor muito arriscado. É isso que eu digo, e ácido, e portanto... E já agora, eu menos queria dizer às consensual. pessoas que se puderem ir às 17h30, também nesse domingo, ou seja, domingo acontece muita Domingo é coisa. que é. Domingo é um grande dia. Para estarem presentes no Morre e Deixa-me em Paz, o filme do Richard Linklater, que a entrada livre é uma comédia com o Jack Black e com a Shirley MacLaine, que eu acho que é também um modelo de fazer humor que é com histórias verdadeiras, histórias verídicas. Neste caso, uma história do Texas, com muito humor negro, mete um homicídio e depois no final do filme vemos mesmo imagens das pessoas que viveram aquele homicídio tão bizarro que gerou uma comédia, não é? Como é que tu sabes sempre dizer tão bem os nomes? Tu estudas os nomes? É que tu dizes Eu não sempre quis- com eu uma acho uma coisa... alternativa ao Festival do Humor é ter uma consulta. Pela Catarina. Fazer humor é uma forma de Aprender a poupar. rir das coisas da vida. Eu acho que, no fundo, há sempre esta opção, Ou não é? Hugo Nóbrega, uma salinha. Um Com workshop à fazito. parte para os que não conseguirem. Não, porque há pessoas que... Exatamente. Agora vou dizer uma barbaridade, mas há pessoas que se sentem culpadas por estarem felizes nesta época. E Exatamente. por terem sentido de humor e por Isso é uma coisa muito desvalorizarem. portuguesa, Mas não isso é é? uma coisa- É Eu acho aquela- que é a questão de aceitar, por exemplo, quando estava a falar ok, rir antes de depois vamos para o funeral, até às vezes rir no funeral. Mas que é uma Porque coisa há muito piadas portuguesa. que surgem. Não há um funeral, um velório que não tenha uma situação ou dos óculos do morto ou de não sei quem que veio cá sim, fora e claro que encontrou a sim. tia que estavas com uma nódoa. Não há um funeral, um velório em Portugal que não se... É mentira? É verdade. Portanto, lá está. Mas é a tal caricatura, não é bem Sim, o mas humor negro. esta questão Ok, nós temos todos um potencial de humor e uma coisa é nós desenvolvermos o nosso sentido de humor, outra coisa é ser humorista. Isto em várias áreas. Uma coisa é ter talento, podemos ter talento para muita coisa ou desenvolvemos com disciplina ou não. Podemos gostar muito, estar muito motivados e somos super talentosos e depois ou temos uma disciplina e um trabalho e uma atenção dirigida, não é? E, portanto, e há este interligar, não é só uma coisa de paixão. Depois da paixão é preciso trabalhar sobre o assunto. Agora, outra coisa é desenvolver o nosso sentido de humor. E este potencial de sentido de humor, que tem uma correlação elevadíssima com níveis de saúde mental, ok? Estamos a falar de um sentido de humor positivo, construtivo, coerente, naturalmente, mas esta capacidade de rirmos connosco, rirmos com os outros, isto efetivamente pode ser feito. Eu costumo dizer que, enquanto terapeuta, efetivamente, quando
começamos, eu e os clientes que acompanho, começamos a perceber que as coisas estão muito bem quando já há muito mais riso. Já as fazem pessoas já piadinhas. se riem. Há coisas que não mudaram, de facto, há coisas que não mudam, mas é efetivamente este ganhar perspectiva e Mas há não pessoas sentir que como um drama, eu, por mas... exemplo, tenho imensos amigos um problema de surdos, amigos perspectiva. cegos, Quando amigos o com problema se passa deficiências. aqui, a pessoa vê sobre o problema, consegue Exatamente. observar. Exatamente, põe-se o caso de forma. Nem precisa de rir, mas basta eu vejo- já ter sentido crítico e sobre o problema. Mas o rir, eu acho que este rir é não, muito... sim, eu estou a dizer em termos de a saúde aparece quando Sim. o problema se destaca Claro e a que pessoa sim. vê. Olha, já Claro que estou a sim, falar de naturalmente. saúde, vou partilhar convosco a conversa que tivemos com a professora do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa, Helena José, veio provar que o humor pode ser uma terapêutica também a nível de enfermagem. Tome nota. Estudos norte-americanos comprovam a influência do stress na evolução de algumas doenças. Agora, um estudo nacional propõe avaliar a forma como as emoções positivas podem também influenciar o estado geral dos doentes. Helena José levou a cabo uma tese de doutoramento onde estudou a utilização do humor como intervenção de enfermagem. O trabalho decorreu num serviço de cirurgia de adultos e aí foi através do uso do humor e de estratégias humorísticas tais como livros cómicos, filmes cómicos, utilização de outros objetos como narizes, flores, smiles, autocolantes, tentar produzir humor junto com as pessoas, porque trata-se um bocadinho disso, de ser com elas, envolvê-las nesse processo e conseguir assim alguns benefícios que o humor tem. O bom humor pode complementar alguns tratamentos. Segundo Helena José, o alívio do stress, da ansiedade e da tristeza ou o controle da dor são apenas alguns dos benefícios que a intervenção humorística pode trazer aos doentes. Em situações em que a pessoa precisa de se descentrar daquilo que está a viver, não deixar de valorizá-lo, mas descentrar-se do que está a viver, da grande angústia que está a viver ou do grande sofrimento, para modificar o seu estado de ânimo e relativizar a situação vendo-a sobre um outro prisma. O riso associado à produção do humor produz endorfinas, os nossos analgésicos naturais, e com isso produz, de facto, alívio da dor. De acordo com os estudos desta professora, o bem-estar provocado pelo humor é suficiente. Não implica necessariamente a gargalhada. Helena José defende também que a introdução de elementos humorísticos nos hospitais seria vantajoso. Considero, não há evidência produzida sobre isso, mas eu considero que eventualmente diminuiria o consumo de analgésicos, o consumo de antidepressivos e outros medicamentos. Portanto, talvez fosse interessante perceber em que medida é que a implementação de uma terapia destas consegue esta diminuição de custos. O bom humor não é apenas provocado por elementos cómicos. O sorriso e o contacto visual com os doentes são gestos simples e que os enfermeiros podem adotar para melhorar o dia-a-dia dos doentes. Ora, aqui está uma perspectiva, uma convidada, se bem se lembra que já esteve connosco aqui em estúdio, num dia em que falávamos sobre a importância também da felicidade no dia-a-dia, mas eventualmente há esta ideia, errada, dir-me-ão ou não, de que um humorista / comediante está sempre feliz. E não podem ter dias negativos, não é, Maria? Vais às finanças pagar um valor de multas? Não, erradíssimo. Aliás, é aquela coisa em casa de... Não será tanto, porque obviamente... o que eu digo é talvez para nós, porque nós estamos de facto a observar, ou seja, é a nossa arte, é o nosso trabalho, portanto, normalmente, quando estamos em casa, por amor de Deus, deixem-me um bocadinho, não me estejam sempre a dizer graçolas, nem a obrigar a fazer graçolas. Não é? Nem... Então conta lá uma piadinha. Até porque isto de facto é uma coisa muito de observação. Claro. Portanto, implica muita solidão. Aquela coisa, o humorista de facto precisa de introspeção, de estar sozinho, de carburar, lá está, mastigar o que viu, perceber como é que pode ver a tal parte cómica. Não, mas eu estou a dizer mesmo na vida, não é? Coisas que eu vou a um restaurante, vejo de facto uma senhora não sei o quê, que engraçado, aquela senhora de facto, aquela saia, isto são coisas que é tal foto, vou esponja, não é? E depois preciso de organizar
esses tiques, essas coisas todas que fui vendo, ou coisas que fui observando de novo na sociedade, tiques, necessidades, queixas. Portanto, E isso dá pouca disponibilidade mental, não é? eu acho que sim, dá pouca disponibilidade mental. Para estar Ou com seja, pessoas. não quer dizer, obviamente, que somos bem dispostos e, obviamente, que tentamos fazer humor, sai-nos naturalmente sobre as coisas que nos acontecem, mas não somos propriamente, de facto, o bem dispostaço. Aquele tio divertido. Exatamente. Bem, claro que há várias formas de ser, mas por norma dos que eu conheço... Mas, Maria, eu tenho um episódio que se passou o ano passado, fui entrevistar o Rowan Atkinson por causa do Johnny English. E ele Vamos dizer quem é o senhor, é o Mr. Bean, é o Mr. Bean. famoso, Não, ele é o Sr. Rowan Atkinson. E ele disse uma coisa muito mais interessante. Ele conhecida. diz, eu não tenho piada nenhuma, sou uma pessoa azeda e eu gosto de ter Exatamente. de carros, de Seríssimo, velocidade, aliás. muito sério, sempre um bocadinho azedo, chateado, é um frete estar a dar entrevistas e depois diz mesmo, mas eu sou um ator, pois quando a câmara roda a ação, aí sim tento ter o meu savoir-faire, que é o humor, não é? Isto, por acaso, é interessante refletirmos sobre isso. Porque se ele é humorista ou é ator de comédia, não é? Pois. Há aqui uma barreira, não é? Sim, quer dizer... Ele depois disse-me que odeia quando as crianças lhe tratam Mr. Bean. Odeia. Não, mas isso é como muita gente. Devia Como fazer novelas em Portugal. O próprio Chaplin também era um tipo seríssimo e acho que até como ao feitio. Ou seja, esta ideia de que... Porque, de facto, é o fazedor do riso dos outros. O riso dos outros. É mais isto, Pode não ser não o é? teu humor. Estás a fazer humor Exatamente. clownesco, podes nem gostar, não é? Mas eu não sei como é que, por exemplo, Salvador, tu escreves os teus textos, não é? Portanto, dificilmente dirás coisas que não queres. Agora, se tiveres de interpretar textos de outras pessoas, onde é que fica... Mas, Fernanda, eu obviamente tenho tido o privilégio, acho eu, de dizer textos de todos os argumentistas portugueses, os que nasceram, os que já tinham nascido, mas eu acho que isto é uma coisa também recente, o humorista. É uma coisa que também se herdou lá de fora. O humorista. Porque antigamente as pessoas eram comediantes. Eu gosto mais da palavra comediante, ou seja, quem mexe na comédia, quem diz um texto ou quem atribui alguma coisa de si, porque mesmo eu dizendo textos, tem o meu cunho, a minha forma de dizer aquelas palavras. Estás a dizer isso, comediante em francês é ator, comediante. Eu sei, assim, ele é comediante. Sim, mas neste caso, ator, em Portugal dizia-se os comediantes, os cómicos. Eu francamente, não gostava que me explicassem bem a mim a diferença do humorista e do cómico. Do cómico. Eu acho que não existe. Se calhar é muito esta ideia de que o que escreve é o humorista, mas não necessariamente. O que escreve pode ser só o argumentista, não é? Sim, pode nunca fazer nenhum show de stand-up, não é? Estavas a falar de Não, João pode estar a Quadros, servir um comediante. não é? É o caso de João Quadros. Sim, estamos a falar outra vez de ti. Ele está aí. No Twitter. Mas é... não Olá, tens João. 17 anos. Olá, arroba O mal está Olá, feito. arrobas. O mal está O feito. mal está feito, exatamente. Pumba, mais 30 seguidores. Mas o mal está feito, vai estar hoje mais logo noutro sítio e estão aqui a... Bom, e o Nuno Marco também. Sim, à vida em Marco, @à vida em Marco. Mas Mais 30. é engraçado como é que... tantas vezes pensamos nas pessoas que escrevem, por exemplo, se calhar o Nuno Marco escrevia mais, antes de passar para a ribalta, chamemos-lhe assim, não é? Depois começou... Todos eles começaram. Desculpem, eu estou a olhar para o computador porque acho que eu estou aí a viver no teu computador. Estão aqui dentro. Todos, o João Quadros, o Nuno Marco, o Ricardo Araújo Pereira, todos começaram como argumentistas. Ou seja, escrever humor, e neste caso, na altura, era Zé Pedro Gomes, para mim, para o Herman, para o António Feio, para o Miguel Guilherme, portanto, para a Ana Bola, portanto. Mas, por exemplo, a Ana Bola escreve e também é comediante, portanto, atriz, não é? Nesse sentido, atriz de comédia, portanto, não... Depois houve esta coisa, de facto, de alguns... Mas o Marco, por exemplo, tinha sempre a sua vertente da rádio, onde ele já usava os seus textos. Portanto, os gatos surgiram, mas já depois de eles terem muita experiência de mesa, de escrever para os outros. O Herman sempre escreveu para si e disse textos dos outros, ou seja... Mas os americanos distinguem mais isso. Se tu reparares. Mas é o que eu te digo, dizem, esta herança do escritor humorista e é uma herança da escola stand-up americana, comedian, não é uma coisa... Eles distinguem mais isto. Eu, por exemplo, gosto mais da palavra humorista. Ótimo. Sinto que tem mais estilo e é mais cool.
É mais cool, é? Mas eu acho que agora Festival cómico, festival, não ficava assim uma coisa um bocadinho... O Tendinha já não ia, porque achava uma Com coisa H. assim, mas Eu não ias para não. defendo um conceito de humoristas. Eu acho que os humoristas, e agora vamos assistir a um ponto de viragem, a partir dos últimos anos para a frente, em que os humoristas não se podem demitir da sua responsabilidade também de fazer opinião e vão ter que procurar espaços independentes para fazer humor. É o que estavas a dizer, e tu e a Maria têm mais experiência que nós todos. Já foi muito, cuidado com isto, não digas isto. Eu acho que o humorista, como eu vejo o humorista, uma pessoa que escreve e diz os seus textos, tem que procurar espaços independentes, porque não pode estar permeável a toques. Não fales disto, não fales daquilo. Claro que, se calhar, vamos ter problemas financeiros, não é? Porque... Quem não tem? Vá. Mas eu acho que o caminho é por aqui. E Achas que tenho vão a certeza custar que o mais futuro é os a internet. subsídios se continuar? Não sei, mas tenho a certeza que o futuro é a internet. Porque vai deixar de ser especial alguém ter uma televisão. A Maria vai ter uma televisão, o Tendinha vai ter o seu... Não estás a vai fazer ter... publicidade de algum canal? Toda a Mas gente... parece-me o número 39. Não, é? toda a gente A vai ter Maria o já seu... tem o seu Vai deixar de canal. ser especial, toda a gente tem o seu programa de televisão. Eu tenho. Por isso a televisão... Esse problema é um problema que sempre atingiu quem faz humor e quem faz jornalismo, não é? É seres absolutamente neutro ao poder político e ao poder económico. Cada vez é mais difícil, mas sempre foi. Sempre foi. Mas eu acho que é possível, não é? Ainda bem, fico muito contente. Olha, temos a Joana Andrade. Vocês é Eu que acho têm que- que achar tudo possível. Eu vou Eu falar das acredito que é pessoas que estão a possível. ver o nosso programa, que também Então são vá. importantes. São importantes e estão aqui a dizer coisas que são Parece também uma coisa importantes. tipo espíritas. Não, não. Quem está aí? O copo, quem está aí? O Estás João, aí? Isso eu João Vem ao cimo. Quadros. Isso eu tinha, garanto que estar com um decote muito maior. A meu ver, o humor é de facto uma solução, diz a Joana Andrade, é aquilo que nos permite fazer alguma catarse e ser feliz dentro da infelicidade. Portugal começa agora aos poucos a despertar para a criação humorística, mas ainda assim os humoristas continuam a ser vistos como palhaços e não como ativos do contrapoder. Os preconceitos em relação ao humor continuam a existir, sobretudo no que toca às mulheres, já que o humor ainda é visto muitas vezes como atividade deselegante para o género feminino. Sou ainda estudante, ambiciono um dia trabalhar em humorismo pela nobreza que esta profissão tem e por ter crescido com tudo o que de bom humor se fez em Portugal. Em jeito de curiosidade, o programa da Maria foi visto e revisto no meu leito familiar, ainda era muito pequenina e ainda hoje algumas das expressões do programa fazem parte do meu cotidiano. Parabéns aos programas. Merci, merci. Os senhores que estão no computador também agradecem que também o escreveram. Os pequeninos, os pequeninos. Obrigada. Mas e já vamos comentar esta questão do género. Nós, na segunda-feira, de resto, vamos fazer um programa em parceria com a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego e também para a Comissão, com a parceria da Comissão para a Igualdade de Género, sobre se as profissões têm ou não sexo, têm ou não género e... para de pensar nessa piada, mas haverá género. Tu lês a mente dele. Leio Isto é pensamentos. extraordinário. Isto É não é uma wireless. coisa espírita como Os eles meus pensamentos têm são wireless. simpatias. Os teus pensamentos são como o cheirinho a sopa da abóbora. É, São é wireless, wireless. não é? Toda a Isto eu gente ouvi tem. uma piada lá É verdade. na quarta-feira. Haverá género? Será que as mulheres estavam um bocadinho... Eu já falei disso tantas vezes. Então pronto, haverá Não, género, não, Salvador. não, mas Não, o posso Salvador dizer- chama-se Martinha, portanto há de ser a melhor Pois é, pessoa eu tenho porque dois tens os nomes. dois Então há géneros. duas. Há toda outra uma mulher Martinha na dentro comédia, de não ti. tinha percebido. Olá, Martinha. É preciso Há uma ser Martinha extremamente dentro heterossexual para resistir aos dois nomes femininos que me foram importantes. Maria e Martinha. Maria e Martinha. Estás a Ainda ver? sou mais Beto do que a palavra Maria, quer dizer, é tipo... se há género, como? Pode ser mais específica se... Se é uma coisa para mulheres também. Faz conta que a Maria não está aqui. Claro, claro. claro Não, que mas é. antigamente não era... As precursoras, Maria, Ana Bola... Não, porque e poucas- a Maria já falou, se deve ter falado tantas vezes. Ela isso já é falou, aquela pois eu não lhe vou questão, perguntar outra vez. Fica mal. Nenhum homem, o homem é um bocadinho machista, não é? É. O homem quer sempre ter mais piada. E a minha mulher é muito engraçada, o que é isto? Ela tem mais piada do que eu, não é? Havia muito disto. Já agora eu resumo, que eu falei tantas É vezes. isso, faz o Claro resumo. que a sociedade portuguesa é profundamente machista. Claro que é um cargo político. Claro que o bobo da corte, em princípio, só podia ser um homem porque o poder era do rei. E continua a ser assim. Claro que não é uma coisa, e vem em todos os livros, uma senhora não ri dilatadamente. É arte do ridículo. Portanto, não é suposto a mãe, a nossa namorada, a nossa não sei quê, Ser engraçado. é parecer de bigode e toda escangalhada, que a pessoa até fica, parece mal, parece mal. Mas se o homem fizer isso, nem que seja no carnaval, já tem muita mas, graça. portanto, é de facto uma questão de facto, mas isto é mundial.
mundial, não é só português. Mundial. Tina Fey dizia no outro dia numa entrevista que agradecia a todas as mulheres americanas que tinham justamente alargado o músculo para ela poder existir hoje da forma como existe, porque havia o preconceito total de argumentistas que não escreviam sequer para mulheres. Portanto, claro que eu tive que mascarar, e já disse isto várias vezes, um bocadinho, é uma expressão do Marco, a Maria, one of the boys, portanto, não há, ela nem tem género, nem tem o it. Não, é inglês. no sentido que com ela não há, estamos à vontade, pode-se brincar, portanto, isto é um elogio, mas também não é bem mulher, não é? No sentido de... Repara, o Pois não é bem preconceito o que esta ideal, não é frase... o ideal. Não, não é isso. O preconceito que esta frase traz no sentido de... ela é one of the boys. Portanto, ainda não é líquido, que estamos todos a jogar, partimos no jogo nas mesmas posições. Não é? É uma cedência, digamos assim. E no cinema, sente-se isso em No relação às cinema, ela mulheres? falou agora da Tina Fey, que acho que inaugurou quase uma nova tendência do humor no feminino. E é interessante porque não eram muito jovens estas comediantes, ou seja, elas ganharam quase direito de conquista de espaço no Saturday Night Live, que era o barómetro da grande comédia americana, e a partir daí se ingraram muito no cinema. E isso é muito interessante, que só agora, em 2010, 2011, é que houve este fluxo tão grande de comediantes femininas, onde para mim a melhor é até a Kristen Wiig, que fez a melhor despedida de solteira, filme que teve o ano passado no Festival do Humor. E isso é que é muito interessante, estar a ver um novo sopro de humor feminino, que fala muito da erosão da vaidade feminina. Exatamente. A tal história da uma arte do ridículo. Portanto, Tudo as mulheres que se calhar cuidam da beleza, isto podia ser interessante, ou a forma de trocista, e isso é muito interessante. Agora, cá em Portugal, acho que ainda não falamos de uma coisa que é uma tendência e que pode ser quase uma especialidade portuguesa, que é o humor queixume, aquele humor triste que o próprio comediante, ou o comediante, ou alguém que diz a piada, não se ri muito, um bocado blasé, um bocado sorumbático, e eu acho que temos isso. E eu olho assim para o panorama dos humoristas portugueses e ainda não estou a ver isso tão acentuado, e gostava de ver mais, porque eu acho que temos esse lado de dizer a piada e parece que estamos um pouco chateados, e isso eu acho que quando é subtil e queixoso no bom sentido é ótimo. Mas Olha, deixa-me falar de outra, porque há sempre esta coisa, Ana Bola, Maria Rueff, estamos a esquecer da Ivone Silva, no seu género, da Maria Matos, que foi uma comediante extraordinária. Muito ligada à revista. Sim, porque lá está o tal preconceito português. É da revista. Não, era uma mulher também, ou seja... beleza também. Olha, não, mas a irmã fez uma tese da abolição do género que nos servia a todos, porque assim deixávamos de ter sexo, não se discutia aqui se éramos mulheres ou homens, a Teresa Beleza. A abolição do género no direito. Portanto, o que eu estou a dizer é nesse sentido. Era revista, não era revista, era preciso uma coragem imensa. Então, na altura, não é? A Ivone não, que já é depois da censura, mas as anteriores, para combater e para dizer subtilmente coisas ao Sr. Bota e não ir parar ao Tarrafal. Portanto, atenção, porque há sempre uma, duas, três, quatro nas sociedades que vão desbravando e vão estando. Mas eu acho que esta pergunta vem sempre no sentido de... Há 4, não é? É o que estás a dizer, há sempre 3 ou 4. Há 4. Porquê é que não há 30? Não, mas parece-me que há 30. Aliás, há uma Ladies Night. Há uma Ladies Night. Claro que lá está. É a Ladies Night, não é? Como o Dia da Mulher. Night. Ia haver o Boys Night. Isto só fica perfeito quando deixar de haver o Dia da Mulher. Mas eu acho que é por aqui, Ladies Maria. Night. Eu acho que o humor feminino, não é? Se quisermos dar este nome chato, tem que ir também... As mulheres têm que descobrir uma identidade do seu humor na comédia ao vivo. Na comédia ao vivo. A maior parte das comediantes americanas... Agora foste profundamente machista ao dizer isso. Foi? Foste, sabes porquê? Porque tudo o que se passa na sociedade não é necessariamente masculino. Portanto, uma mulher não tem que descobrir o seu género. Uma mulher tem que fazer... Mas não é isso, não me expliquei Uma bem, mulher tem que retratar, refletir o que se passa na sociedade com humor, não indo para género nenhum. Não indo para género nenhum, sendo universal como o homem. Desculpa, mas agora, como vêem, é difícil, porque ainda há... Oh, Salvador, não é isso. Mas não é isso que eu estava a querer dizer. Não é por mal. Não é isso. Há, de facto, esses preconceitos todos que, sem querer, nos traem e nos saem. Vou dizer os nomes das meninas. Sábado, dia 7 de julho, 22 horas, na Sala 2. Não, está tudo bem entre nós. Joana Cruz, Tânia Barbosa, Inês Lopes Gonçalves, Ana Markel e sua mana Marta Gauthier.
Exatamente, mas o que eu quero dizer é isto. Vamos recuperar isto e vamos ser amigos e depois vamos... Mas temos aqui uma psicóloga, aproveitem. É isso que eu estou a dizer. A maior parte... Estou a ser o mais verdadeiro possível. Familiar, vamos... Aproveitem, A maior parte das comediantes americanas que nós gostamos... Lá vão eles com a América, que chatice. Espera, É como aos chutes na América. vem do stand-up, é isso que eu estou a dizer. Temos que ir para o Não palco. vem nada de stand-up. Vai. Há uma tradição imensa de atrizes comediantes. No teatro e no não cinema. digas isso. Mas comediantes, tipo Sarah Silverman, Sim. esse género de comediantes, encontraram-se em palco. É isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é o desafio. Não, tu estás venham mais para o cheio de palco. vontade. Homens e Estás a mulheres. defender um Homens e género mulheres. feminino. E eu não acho. Acho que o humor é universal. Uma mulher ou um homem farão humor. Dir-me-ás, a mulher tem outras características, provavelmente até às vezes mais arrojada, é mais cirúrgica, se assertiva, que é calhar. uma frase que se usa Não, agora muito. Vai mais É para ser mais hardcore, não é? exatamente, vai mais às vezes com o dedo na ferida. Terá características como há uma literatura feminina, há uma pintura no feminino, há uma música no feminino. Farás diferença entre a Maria João Pires e outro pianista? Pois. Não era bem Oh, isso. senhora Era bem isso. psicóloga. Catarina. Não, isto é agora a Catarina, a parte da análise. Ok, está bem. Agora. Não, há uma coisa que eu acho que é interessante quando se fala de género e que é o feminino e o masculino existem. Quer dizer, pode. O feminino e o masculino existem nas mulheres e nos homens. E portanto, Energia positiva, esta questão de se calhar existe um humor mais feminino e existe um humor mais masculino. E o humor feminino não tem que ser feito por Pode mulheres. estar num homem. Absolutamente. Nem tem a ver... E não estou a falar de orientação sexual. Ok? Estou a falar de masculinidade Está e a falar de feminilidade. sensibilidade. Ok? E que Que normalmente, também erradamente, é atribuída à mulher, que não precisa. Eu, aliás, sou uma brutamontes, não sou especialmente... E que não precisa. E, portanto, acho que são estas características. Agora, a questão, e voltamos aqui sempre à questão, e eu volto aqui a esta questão, a cultura está a transformar-se. Nós ainda vivemos numa sociedade muito machista, muito masculina, em N áreas. Quando estamos a falar... Regrediu? Não sei se regrediu, mas não tenho essa percepção. Há um caminho para percorrer e é interessante que, efetivamente, ouvirmos o nosso discurso, esta questão da maneira como estamos a falar. Será que nós estamos nós próprios Acho que também, se calhar, a ser... estávamos muito habituados, eventualmente, à piadinha sexual no humor e as meninas não fazem isso. Ou fazem. Eu não estou a ver uma Rui Sinel de Cordes. Por acaso é Tânia Barbosa, não é? É isso que eu digo, mas há de haver. Pronto. Claro que sim. E isso Mas é preciso, tem noção do são as o que é que barreiras ela do vai bom ter- comportamento, mas não tem- é? Exatamente, as barreiras que ela vai ter de ultrapassar, Da os menina. tais Por estereótipos exemplo, em Edimburgo, da menina bem eu comportada. todos os anos costumo ir ao festival, que é o maior festival de comédia do mundo, de comédia ao vivo, sobretudo, e há 30 mulheres a fazer humor negro, há 30 mulheres a fazer do humor de observação, geniais. E muitas delas estão num ritmo muito mais à frente do que nós em palco, fortíssimo e... Ora bem, nós estamos praticamente há muita gente aqui a falar de quem é o Ricardo Miguel. Vida de migalhas. Agora não mal estamos a está conhecer feio. este espírito. Podes dar Por uma... favor, estás aí, Ricardo, vai ao cimo. Não, é o Miguel, é o Vida de Migalhas, desculpem. É que às vezes os nicks dos... Ai, os espíritos têm nicks. Tem. Afinal, a RTP também é um programa de Agora, qualidade. aquela roda tem o arroba, não é? Tem o arroba. Arroba coisa. Estamos mesmo no final. Queria então salientar mais uma vez que o festival está online, portanto a programação do festival. A parte boa, Rui, é que de facto há muitas entradas grátis, Pois não no é? cinema é tudo grátis, foi a minha condição, o cinema tem que ser grátis. Pronto, então também não tinhas clientela, tinhas medo, não é? Pois, eu sei. Mas pronto, está entradas grátis. Maria vai estar então com a Master. Não, nada, estou a brincar. É uma conversa... Não, mas eu gosto. Eu acho que esse casaco quer dizer que vais fazer uma masterclass E a fica banana. bem. E a É bananita, já para não é? um certo ar, Sim. Pronto, vai estar com o João Quadros e com o Nuno Marco no domingo, antes da borla. Depois Depois da borla. Ela fecha mesmo o festival, acho. vocês encerram, não é? Claro. Masterclass. O Nuno Marco, ano passado, encerrou muito bem com também uma conversa com Com o o Herman. É exatamente Era isso. É aquilo que uma estávamos a ver. conversa, E o Salvador também vai lá estar com o seu belo documentário. Exatamente, e no espetáculo, sábado,
o Bruno Nogueira e eu, às 11h30, apareçam. Os miúdos estão quase a ir, mas vocês ainda não vão lá a estão. tempo. Mas também às quartas? Às Já quartas, agora, não é? LX Comedy Club, Luís Franco Bastos, Rui Sinal de Cordes e Ricardo Vilão e um convidado especial sempre. Exato. Apareçam que vai ser giro. Bem divertido, bem divertido. Uma sugestão é que não comam muito antes de ir. Fernando, e há uma conferência já agora. Convém falar. Há uma conferência onde se vai refletir o humor nos mídia, que eu acho que também é uma questão que todos nós temos que perceber. Olha, nos média, está ali a Maria a pensar. Nos média. Não é porque é latim, e nós os lá está a escola americana, é um mídia da mídia, Não, e o não, português não. que vai buscar o latim vai buscar o americano. Bem, eu não vou fechar já o programa, mas queria despedir-me desta parte. E muito obrigada também, Catarina, por ter vindo falar da perspectiva psicológica de que, de facto, o humor parece-me ser, de facto, a solução. Agora vamos olhar para as notas de agenda dos nossos parceiros e logo depois vou falar de mais uma edição do Troféu Português do Voluntariado, as pessoas mais bem dispostas de Portugal. Portanto, entra agora. A programação da Casa da Música para o verão contempla 50 concertos, entre eles 33 são gratuitos e realizados até 29 de julho. É o Verão na Casa que traz ao palco artistas como Diane Reeves, Milton Nascimento, Nicolas Jar e Vitorino. Conheça toda a programação em casadamusica.com. A exposição 21 Momentos em Timor-Leste reúne fotografias tiradas entre 2006 e 2008 pelo fotógrafo Luís Ramos Pinto. São momentos do cotidiano que demonstram como os timorenses preenchem os dias com um sentido de orgulho e positivismo. A exposição está patente no Museu do Oriente até 30 de setembro. O programa de férias de verão em Serralves propõe às crianças e jovens dos 4 aos 17 anos uma série de atividades que valorizam a curiosidade e criatividade. O ponto de partida é o contacto com a natureza. As atividades decorrem até 3 de agosto. Saiba mais em serralves.pt.